Boa noite a todos. Uma alegria estarmos novamente na casa. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, nos abençoe, nos ilumine. E que a preleção de hoje nos traga exatamente as palavras que estamos precisando ouvir, os ensinamentos que estamos precisando aprender. E hoje nós viemos aqui falar sobre o capítulo 16, a desigualdade e a utilidade das riquezas. Muito bem. Quem não gosta de ser rico, não é verdade? Vamos entender um pouco do que significa isso e de como podemos lidar com isso. Para bem entendermos a desigualdade ou a utilidade das riquezas, necessário se faz que tenhamos bem claro em nossa mente os vigorosos pilares que dão sustentação à nossa doutrina. A existência de Deus, que é soberanamente justo e bom. A reencarnação. A pluralidade das existências, a lei de ação e reação, a lei do progresso. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver. Quando se considera que nós temos apenas essa vida atual. Agora, se pensarmos em termos de doutrina espírita, a desigualdade das riquezas faz sentido. E a pergunta, por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples. É que todos os homens não estão na mesma fase evolutiva. Não são igualmente inteligentes. Não são igualmente ativos e nem laboriosos ou trabalhadores, para que possam adquirir uma riqueza. E também nem sóbrios e previdentes, para que possam conservar a riqueza. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se que se faça uma divisão de toda a riqueza do mundo por todas as pessoas, tá? O equilíbrio dessa igualdade de riquezas rapidamente seria rompido, em pouquíssimo tempo, em virtude da diversidade, da capacidade de cada um de manter aquela riqueza, da diversidade de aptidões para trabalhar com aquela riqueza. Nem todo mundo sabe administrar, nem todo mundo sabe gerir riqueza, dar sequência a um trabalho desse. Supondo a riqueza possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso aniquilaria de todos nós aqueles grandes trabalhos, aquelas grandes atividades, os grandes investimentos que concorrem para o progresso, concorrem para o bem-estar da humanidade. E supondo que a sociedade desse a cada um uma riqueza igual, o que aconteceria? Desapareceria de imediato o estímulo que impulsiona as grandes pesquisas, as grandes descobertas, aqueles grandes empreendimentos
que são tão úteis. Diante disso, por favor, não interprete como nenhuma manifestação política. Por favor. Diante disso, o sistema comunista, no que tange à igualdade das riquezas, diante do que diz a nossa doutrina, é uma falácia. Repetindo, diante disso, o sistema comunista, no que tange à igualdade das riquezas, é uma falácia. Falácia essa que visa enganar os menos esclarecidos, visa acenando como se isso fosse algo possível, visando conquistar a sua simpatia, a sua adesão. Observemos que existem já exemplos desse sistema em países com altíssimo índice educacional. E, na verdade, isso não lhe trouxe felicidade, não melhorou o prazer de viver. Ao contrário, isso lhe trouxe desânimo aos habitantes do país. Desestruturou as famílias e aumentou assustadoramente o índice de suicídio nessas nações altamente intelectualizadas e comunizadas. Aumentou o índice de suicídio por causa do desânimo, por causa da falta de perspectivas, por falta de sonhos, porque eu já nasço sabendo aquilo que eu vou ser até o dia que eu morrer. Que estímulo tenho eu de lutar, de viver? Tirar de quem mereceu ganhar e dar para quem não se esforçou, isso não faz parte da justiça divina. Ou faz? Que eu saiba, a justiça divina prega a lei de dar a cada um segundo as suas obras. O correto é que aquele que tem uma riqueza doar para aquele que não tem, segundo a sua vontade, segundo o seu coração. Isso nós chamamos de caridade. O comunismo necessário, o comunismo possível, o comunismo moralmente ético é aquele que dá a igualdade de oportunidade e de condições de aprendizado e, com isso, tornar o mundo mais justo. Devemos lembrar, meus irmãos, que ser rico ou ser pobre são importantes e diferentes formas de aprendizado. Pensem bem, ser ricos ou ser pobres são duas grandes e importantes formas de se aprender, de se evoluir. Pois teremos a divina oportunidade de estarmos de um lado e de outro e conhecermos as duas situações e em cada uma delas trabalharmos bem, trabalharmos como nos ensina o Evangelho de Jesus. Em todos os casos, quando o pobre respeitando aquele patrão, o patrão quando rico respeitando aquele funcionário. E assim podemos
citar um monte de coisa, das grandes vantagens que todos nós temos de aprendizado quando somos ricos ou quando somos pobres. Se Deus concentra a riqueza em alguns lugares, por exemplo, os países ricos, é para que a partir dali essa riqueza se expanda em quantidades suficientes, segundo as necessidades para onde ela está expandindo. Os chamados investimentos em outras regiões, em outras nações. Admitindo-se isso, pergunta-se: por que então Deus concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar, beneficiando assim a todos? Essa condição que Deus dá para alguns incapazes é uma prova maior ainda da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse, pela sua própria experiência, a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática fosse o resultado dos seus esforços, o resultado da sua própria vontade. A fortuna é um meio de testar o homem moralmente. E ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para a lei do progresso. Deus não quer que a riqueza permaneça improdutiva. Isso Ele não quer. Senão não há progresso. E é por isso que o tempo todo, incessantemente, Deus faz com que a riqueza saia da mão de um e vá para outro. Saia da mão do outro e vai para o outro. Aquele desencarna, a riqueza vai para outro. Como não existe aquela possibilidade material de que todos possam ser ricos ao mesmo tempo, todos sejam milionários, multiplicar isso pela quantidade de pessoas no mundo, não existe essa riqueza. Então, materialmente é impossível que todos possuam riqueza ao mesmo tempo. Está além da capacidade do nosso planeta e da riqueza que existe nele. E como? Se todos a possuíssem, uma vez que existisse essa riqueza, que todos tivessem milhões, eu iria viver de jugo. Você também. Você também. Eu ia viver na praia. E quem trabalharia? Eu tenho tanto quanto você, por que eu vou trabalhar para você? Ninguém trabalharia. Seríamos todos filhinhos de papai. Teríamos ganho o suficiente para viver o resto da vida. Com isso, o globo terrestre, o planeta nosso, sofreria e muito, porque não existiria o trabalho. Não existiriam os investimentos, as pesquisas. Cada um reencarnará em um lar abastado, numa família rica. Isso está de acordo com a nossa lei das múltiplas existências. Nessas múltiplas existências nós teremos essa oportunidade. Se já não tivemos, pode ser que estejamos tendo nessa, não tivemos em outra, poderemos ter numa próxima, se nem nessa e nem na outra.
Eu mesmo acho que vou ser em todas as outras, porque eu nunca fui. Entendeu? Então, daqui para frente, eu acho que em todas eu vou ser rico, porque eu sempre fui pobre. Mas essa condição de que em cada existência nós iremos de um jeito, numa rico, noutra pobre, noutra bonita, noutra feia e assim por diante, é que dá a verdadeira igualdade divina. Da verdadeira condição para cada um de nós, desde que nós aproveitemos bem a vida pobre, a vida rico, a vida bonito, a vida feia e assim por diante. Em todas nós temos que procurar ir bem. Há ricos e há pobres. Por quê? Porque Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. Quando a gente encarna pobre, a gente trabalha e o rico nos paga. E vice-versa. Quando a gente reencarna rico, a gente paga e o pobre trabalha. Cada qual vai prestar o seu trabalho na sua vez. Então eu reclamar que, Deus não é justo, eu nasci pobre, o outro nasceu rico, não. Eu vou ter a minha oportunidade, eu já tive, eu terei, e todos nós a mesma coisa. A pobreza é para alguns a prova que ele precisa para a paciência, para a resignação. Ao contrário disso, a riqueza é para outros a prova que ele precisa de aprender a ser caridoso, a prova que ele precisa para a sua abnegação. Lamenta-se com razão o triste uso que algumas pessoas fazem da fortuna. Aquelas paixões que a cobiça desperta. E pergunta-se se Deus é justo ao dar essa riqueza a tais pessoas. Bom, se a gente for pensar que só existe uma vida, que só existe essa vida, então eu posso pensar em, entre aspas, injustiça de Deus de dar a riqueza para um ou para outro. Mas se eu pensar em todas as vidas que nós teremos, tá? Então, é claro que é justo que Deus dê riqueza para um e pobreza para outro. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência divina, motivo para se voltar contra Deus, para reclamar. Muito menos o pobre tem motivo para invejar os ricos. E muito menos ainda tem os ricos motivo para se vangloriar de serem ricos. Doutor, mas por que isso? Porque todos nós vamos passar pelas duas situações, e não é uma, nem duas, e nem três vezes. Não, mas ele é rico, eu sou pobre. Mas na outra eu vou ser rico, ele vai ser pobre. Por que eu vou invejar ele? Eu estou aprendendo o que um pobre tem que aprender. Ele é rico, ele tem que aprender o que um rico tem que aprender. Aonde está a inveja? Na outra, as posições se invertem. E nós vamos aprender na outra posição. Aonde está a inveja? Por que o rico tem que se vangloriar? Se que daqui a um ano ele pode não estar mais aqui e vai voltar pobre, se vangloriar do quê? Nós não somos nada. Nós somos, que nem diz o Chico, cisco. Estamos começando a aprender alguma coisinha.
Estamos começando a entender alguma coisa da verdadeira vida. Se por um lado, os ricos ou aqueles que momentaneamente estão ricos abusam da fortuna, não será através de lei dos humanos, Código Civil, Código Penal, através de decretos, nem de leis religiosas, que se poderá remediar essa situação entre ricos e pobres, essa desigualdade que Deus permite. As leis podem até modificar momentaneamente, dar uma inicial aparência de que as coisas melhoraram momentaneamente, mas não podem modificar o coração. Eis porque essas leis humanas têm efeito temporário e provocam sempre reação desenfreada, luta, guerra, disputa política e assim por diante. A fonte do mal que existe na Terra está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos quando os homens se dirigirem, os homens caminharem segundo a lei da caridade. Lá no livro dos Espíritos tem uma pergunta número 811. Ali fala assim: a igualdade absoluta das riquezas é possível? A igualdade absoluta das riquezas, entre aspas, comunismo, todo mundo igual, certo? É possível? E já existiu alguma vez? Resposta da espiritualidade comandada pelo Espírito de verdade: não. Não é possível. A diversidade das faculdades e a diversidade das capacidades se opõem a isso. Simples, curto e grosso. Tá? Se todos fossem iguais, todos tivessem as mesmas capacidades, talvez fosse possível. Tá? Mas o fato de não ser já elimina essa condição. A 812 pergunta assim: é possível que todos se entendam? A resposta também bem curta: os homens todos se entenderão o dia que praticarem a lei de justiça. Bom, nós estávamos falando de desigualdade. E a riqueza? Qual é a utilidade dela? Para que serve? Qual o mal que ela causa? E a nossa doutrina diz assim: se a riqueza fosse um obstáculo absoluto, se a riqueza fosse um empecilho, um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia compreender certas expressões de Jesus que são interpretadas, a gente fala ao pé da letra, e não segundo o Espírito? Deus, que distribui as riquezas, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que não condiz com a bondade de Deus. Então, aquela história de falar, olha, rico não vai para o céu, né? É uma bobagem, tá? Todos podem ir, todos podem evoluir, todos podem se elevar. Então, o fato de ser rico, tá, não é um empecilho, é uma dificuldade, mas não um empecilho. A riqueza é, sem dúvida,
uma dificuldade, uma prova por demais arriscada. Ela é muito mais perigosa do que a miséria. É mais fácil a gente evoluir vivendo na pobreza do que na riqueza. Por quê? Porque a riqueza traz excitações, traz tentações. A riqueza oferece uma fascinação naquele que a possui. A riqueza estimula, excita o orgulho, estimula o egoísmo e incentiva a vida sexual, sensual, a liberdade, a libertinagem e tantas outras coisas. É o laço que mais poderosamente, a riqueza, é o laço que mais poderosamente liga ao homem à terra, ou seja, deixa ele materializado, fica preso àquela riqueza e desvia assim os seus pensamentos em Deus, os pensamentos no céu. A riqueza produz tamanha vertigem que vemos quase sempre aqueles que viveram inicialmente em miséria e passaram para a fortuna rapidamente se esquecerem da sua antiga situação, da sua antiga posição, esquecerem-se dos seus companheiros, dos seus familiares, dos seus parentes, de todos aqueles que o ajudaram, tornando aquele recém-milionário insensível, egoísta e fútil. Mas, por a riqueza tornar o caminho mais difícil, não podemos concluir com isso que torne esse caminho impossível. E não possa vir a ser um meio de salvação na mão daqueles que sabem utilizar bem a riqueza. O veneno da cobra, que é mortal, dele também sai o antídoto, que cura, que restabelece a saúde, quando esse veneno é empregado, a propósito, naquilo que ele deve ser empregado. A riqueza também é uma cobra. A riqueza também tem os seus venenos, que nos corrompe, nos corrói. Se a gente não souber levar, ela nos envolve e nos joga uma vida não cristã. Mas, tanto ela é um veneno que nós podemos também, como do veneno da cobra, extrair da riqueza aquilo que pode ser a nossa cura e também a cura de muita gente. Quando Jesus disse aquele moço que interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, aquele que falou, eu já fiz tudo, sou bom, sou isso, aquilo, o que me falta? Aí Jesus falou para ele, desfaça-te de todos os seus bens e segue-me. Jesus não pretendia estabelecer aí com essa fala, como se fosse um princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, você dando tudo que você tem, tudo que você construiu. Não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis era mostrar que o que nós acabamos de falar, que a riqueza nos apega aos bens materiais, que esse apego é
que precisa deixar de existir quando ele disse: desfaça-se de seus bens e siga-me. É o desapego a esses bens terrenos que permite que a gente possa encontrar a salvação. Aquele moço, com efeito, ele se acreditava que ele estava certinho, ele estava quites com as leis de Deus, porque ele havia observado praticamente todos os mandamentos. No entanto, recusava-se a ideia de abandonar os seus bens. O seu desejo de obter a vida eterna não ia além desse sacrifício. A propósito, essa proposição de Jesus era uma prova decisiva para pôr às claras bem o fundo do seu pensamento, aquilo que ele trazia na alma, se ele ainda era apegado à matéria ou se ele já tinha pensamentos e aspirações divinas. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto. Ele podia não prejudicar ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso. Ele poderia honrar pai e mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, pois a sua virtude ia até onde enroscava com a abnegação, o desprendimento. Eis aí o que Jesus quis demonstrar para ele. Era uma aplicação, um exemplo que Jesus dava a todos nós, dizendo: fora da caridade não há salvação. A consequência daquelas palavras tomadas na sua mais rigorosa acepção seria, se fossem tomar essas palavras ao pé da letra, como se diz, seria: temos que abolir a fortuna, porque ela é perniciosa. Jesus falou que eu tenho que dar tudo para poder seguir. Se isso fosse verdade, Jesus estaria condenando a lei do trabalho. Consequência absurda que reconduziria o homem a uma paralisação, se mantendo numa vida semi-selvagem. Estaria aí então Jesus contradizendo a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos nos ater ou nos concentrar, mas ao homem que a usa e que dela abusa. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em uma fonte do bem, uma fonte da caridade. Se ela não é a causa imediata do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso individual e intelectual. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do nosso planeta. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para que um dia o planeta possa receber uma população imensa. Uma população que ele tem condições de comportar. Para com isso alimentar essa população que cresce sem cessar, o homem deve aumentar a produção. Se a produção de uma região não for suficiente, ele vai buscar em outra, e assim sucessivamente. As atividades exigidas por esses trabalhos lhe aumentam e desenvolvem a inteligência.
essa inteligência que ele, a princípio, concentra na satisfação das suas necessidades materiais, no futuro o ajudará a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não existiriam os grandes trabalhos, nem as grandes atividades, nem o estímulo aos investimentos, às pesquisas, e com razão, pois a riqueza é considerado um elemento de progresso. Riqueza. É uma riqueza, hein? Mas que riqueza é essa, meus irmãos? Que nós estamos aqui falando, tentando entender. Nós paramos aqui agora para pensar que essa riqueza não nos pertence. Nós lutamos tanto por ela, discutimos tantos, fazemos leis, partidos políticos, tudo pensando numa riqueza que não é nossa, que nós não vamos levar, que pertence a Deus e que aqui vai ficar. Por que então lutar tanto? Se esgotar tanto para ter algo que eu usarei por tão pouco tempo e que terei que me desvencilhar ao desencarnar. Meditem sobre isso. No meu entender, chega a ser irracional. Chega a ser irracional. Essa aspiração, esse desejo ardente, esses sofrimentos, esse trabalho às vezes excessivo, abandonando família, abandonando aqueles que precisam de nós, para conseguirmos mais e mais. Sendo que quando nós desencarnarmos, nada disso será nosso. Por que não meditar sobre isso e procurar ser mais inteligente? E lutarmos pelas verdadeiras riquezas, aquelas que levaremos pela eternidade, aquela que levaremos em nosso coração, onde o nosso coração atuará como a verdadeira arca do nosso tesouro. Lembre-se bem, meus irmãos, tudo que nós colocamos nos nossos bolsos pertence a Mamon. Tudo que colocamos no nosso coração pertence a Deus. Cada um de nós escolhe o Deus que quer para si. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Assim seja.